Olá pessoal, esse é um vídeo de revisão para a prova do terceiro bimestre. Nesta prova teremos questões de progressões aritméticas e progressões geométricas. No primeiro exemplo temos, dada a progressão aritmética que começa em 13, depois vai para 20, depois vai para 27 e assim por diante, qual das alternativas abaixo apresenta o 16º termo? Então estamos procurando o A16. 16º é o 16. E aí, para encontrar esse 16º, vamos precisar da fórmula do termo geral, que é essa aqui, ó. O AN é igual ao A1, ou seja, o primeiro termo, mais um parênteses, que é N menos 1, vezes a razão, ok? Então, essa é a fórmula do termo geral. Bom, já temos o A1, temos o N, que é 16, mas não temos o R. Vamos lá na PA para encontrar o R. O R é a diferença entre termos consecutivos. Por exemplo, entre o 13 e o 20, a diferença é 7. Basta fazer 20 menos 13. Então já temos também o R. Temos todos os ingredientes para calcular o 16º termo. Vamos lá. O primeiro termo é o 13, mais N menos 1. O N é 16. 16 menos 1 resulta em 15. E o 15 finalmente multiplica pela razão, que é 7. E esta é uma conta que você deve começar pela multiplicação. 15 vezes 7 dá 105. E agora mais 13. 105 mais 13 resulta em 118, que é a nossa alternativa B. Vamos ao próximo exemplo. No próximo exemplo nós temos: qual é a razão da PA cujo primeiro termo é 15? Então vamos escrever isso. O primeiro termo é 15. E o 21º termo, ou seja, o A21, ele é 195, né? Então vamos lá, vamos encontrar a razão desta PA. Da mesma forma, vamos usar a fórmula do termo geral. Então, a fórmula do termo geral diz que o primeiro termo, 15, mais N menos 1, no caso o N é o 21, né? Então, 21 menos 1 vai resultar em 20. Vezes a razão que a gente não conhece, eu vou chamar de R, tem que obrigatoriamente resultar no 195, ou seja, o último termo, 195. Isto agora é uma equação do primeiro grau. E para resolver uma equação do primeiro grau, nós isolamos a letra, no caso R. Para isolar a letra, eu vou jogar esse 15 para lá, que está fazendo operação de mais, ele vai para lá fazendo operação de menos. Então vou ter assim, ó, 20R é igual a 195 menos 15. Bom, 20R então vai ficar 195 menos 15, isso resulta em 180. Agora passo 20 dividindo, vai ficar R é igual a 180 dividido por 20. Bom, essa divisão resulta em 9. Portanto, a nossa alternativa aqui é a alternativa C. A razão desta progressão aritmética é 9. Vamos ao próximo exemplo. No próximo exemplo, temos: quantos múltiplos de 5 há entre 31 e 117? Bom, múltiplos de 5 sempre terminam em 0 ou 5. O 31 não serve, porque 31 não termina em 0 em 5. E 117 também não. 117. Vamos pegar algum número que esteja acima do 31. Primeiro múltiplo de 5 acima do 31. Esse primeiro múltiplo de 5 acima do 31 é o 35. Pois é o primeiro que aparece terminado em 0 ou em 5. Agora, quem que é o último? Vamos pensar no último. O último é alguém que antes do 117 termina em 0 ou em 5. O número que satisfaz essa condição é o 115, pois o 115 termina em 0 ou em 5. Bom, vamos agora encontrar o número de termos. Para isso, vamos usar a fórmula do termo geral, que diz que o primeiro termo, que é 35, mais N menos 1, vezes a razão nesse caso, como são múltiplos de 5, é o próprio 5. Isso tem que resultar no 115. Vou passar agora o 35 subtraindo.
Então vai ficar assim: n menos 1 vezes 5 é igual a 115 menos 35. Bom, vai ficar assim então: n menos 1 vezes 5 resulta em 80. Agora esse 5 que está multiplicando passa dividindo. Vai ficar assim, ó, n menos 1 é igual a 80 dividido por 5. E vamos passar para cá. 80 dividido por 5 é 16. Então n menos 1 resulta em 16. Se n menos 1 resulta em 16, então n vai ser 16 mais 1. E isso então resulta em 17. O n é 17. Portanto, nossa resposta aqui é a alternativa C, 17. Vamos ao próximo exemplo. Na questão 4, nós temos o seguinte: o número 201 é um dos termos da PA 14, 19, 24 e assim por diante. Certo ou errado? Bom, vamos analisar esta progressão aritmética. Esta progressão aritmética está subindo de 5 em 5. E, consequentemente, os números que aparecerão aqui terminarão em 4 ou 9. 4 ou 9, por exemplo, o próximo será o 29, o outro será o 34, depois o 39 e assim por diante. Todos eles terminam em 9 ou 4. Portanto, nunca vai aparecer um termo terminado em 1. Ou seja, essa alternativa está errada. No próximo exemplo, ele pergunta: o número 319 é um dos termos da PA 10, 14, 18 e assim por diante? Vamos analisar da mesma forma. Esta é uma progressão aritmética que a razão é 4. Ou seja, um número par. O primeiro número também é par. Então, par mais par. Esta é uma PA que está somando par com par. O resultado de par com par obrigatoriamente é um número par. E esse aqui é um número ímpar. Portanto, ele não pode ser um termo desta PA. Vamos ao exemplo 6 agora. Na questão 6, pergunta: a soma de todos os números naturais de 1 até 50 é igual a... Nesta questão, precisaremos usar aquela fórmula, que é assim: a soma dos n primeiros termos de uma PA é o primeiro termo mais o último termo vezes a metade da quantidade de termos. Bom, aqui é uma progressão aritmética muito fácil. É a contagem simples dos números de 1 até 50. Portanto, sabemos quem é o primeiro termo. Vamos lá, vamos fazer essa soma. É a soma dos 50 primeiros termos. Então, vamos ter: o primeiro termo é 1, já está escrito aqui. Até 50, então o último termo é 50. Fácil. Vezes a metade da quantidade de termos. Então, 50 são 50 termos, dividido por 2. Vamos lá. Aqui dentro vai dar 51 e aqui fora vai dar 25. 50 dividido por 2 dá 25. E 51 vezes 25 resulta em 1.275. Portanto, nossa alternativa aqui é a alternativa B de bola. Nesta próxima questão temos: analise a sequência a seguir: 2, 6, 18, 54 e 162. Podemos afirmar que essa sequência é... Bom, para ela ser uma progressão aritmética, é necessário que a diferença entre dois termos consecutivos seja constante. Vamos ver este exemplo. De 2 para 6, subimos 4 unidades. De 6 para 18, subimos 6. Esta diferença não é constante, portanto, isto não é uma progressão aritmética. Portanto, já podemos descartar essa alternativa, podemos descartar essa alternativa, podemos descartar essa alternativa, pois isso não é uma progressão aritmética. Agora, vamos testar se essa é uma progressão geométrica de razão 2 ou 3. Que número vezes 2 resulta no 6? Esse número é o 3. O 6 também vezes 3 dá 18 e assim por diante. Portanto, a nossa alternativa aqui é a alternativa E, uma progressão geométrica de razão 3. Na questão 8 temos: o número de bactérias de uma colônia dobra a cada dia que passa. Supondo que no dia 13 de abril esta colônia tinha 5.000 bactérias, quantas bactérias haverá no dia 20 de abril? Essa é uma questão de progressão geométrica. Temos que no primeiro dia nós temos 5.000 bactérias e
que a razão dessa progressão geométrica é 2, porque ele diz que a cada dia que passa ele dobra, e dobrar um número significa multiplicar por 2. E aqui em cima, no expoente, nós vamos colocar a quantidade de dias que se passaram. Então, do dia 13 até o dia 20 de abril, passaram-se 7 dias. Então, vamos ter 5.000, que multiplica por 2 elevado a 7, que dá 128. Então, 5.000 vezes 128 vai resultar em 640.000. Ou seja, nós temos aqui a alternativa E de elefante. Esta então foi a nossa revisão para a prova. Até mais!